O varejo online ele tem se tornado cada vez mais importante na vida dos consumidores brasileiros e, por conta disso, estratégias são sempre pensadas para que a gente consiga favorecer a vida das pessoas. Principalmente nesses últimos anos, a omnicanalidade e também a entrega express têm se tornado pontos para atrair clientes, para que as empresas consigam cada vez mais atrair consumidores e que a gente consiga evoluir nessa questão. Hoje a gente vai falar com um papo super legal com a RD, que tem um case super bacana e uma estratégia muito montada em cima disso. Eu sou o Matheus Coneglian, eu trabalho aqui no time de conteúdo da ClearSale e vamos falar muito sobre isso. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que há de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSale. Hoje estou com o Vinícius Domenech, gerente de performance e omnicanalidade do Grupo RD. Fica à vontade também para se apresentar, Vinícius. Boa, Matheus. Obrigado aí pela oportunidade. Tenho 33 anos, estou no mercado de varejo há um pouco mais de 10 anos aí e desde 2017 no mercado digital, né? Estou há 2 anos e meio na Raia Drogasil, nos canais digitais. Fico também na frente ali da parte de entregas rápidas, que são uma conveniência, como você mesmo contou para o cliente, e espero aqui trazer nesse bate-papo mais informações e estratégias que a gente tem conseguido aí desenvolver nos últimos anos. Boa, muito obrigado mais uma vez pela presença, por ter aceitado o convite. Foi muito rico também trocar com você lá no Web Summit. A gente acho que viu conteúdos super legais, talvez a gente passe um pouquinho por esse assunto também, que é sempre legal a gente falar um pouquinho de tendências, mas vamos começar falando, obviamente, do tema, omnicanalidade, o omnichannel, né? A gente sabe que o Grupo RD é referência total nisso, e aí eu queria ouvir de você, de fato, quais foram as estratégias principais para que o Grupo RD conseguisse montar acho que esse plano tão forte, porque a gente está falando de um segmento que precisa estar com os pontos super interligados. Acho que o fato de conseguir atender o cliente também com tanta agilidade é o que se dá o destaque para o Grupo RD. Eu queria que você, se possível, e sem contar todos os detalhes para não passar também o plano secreto, para que você fale um pouquinho da estratégia, como que vocês veem essa questão de omnicanalidade, omnichannel, entrega express. Boa, Matheus. Acho que aqui eu posso elencar 3 grandes pontos. Então, a capilaridade das farmácias. Hoje o grupo conta com mais de 2.700 farmácias na rede, presente em todos os estados do país. Um outro ponto, investimento em tecnologia também. Então, o grupo não mede esforços assim quando a gente fala de investimento em tecnologia para fazer essa transformação digital. A empresa é centenária, só que digitalmente, né, o foco tem sido ali um pouco antes da pandemia mesmo, quando a empresa acelerou essa transformação digital e veio a pandemia, então surfou toda essa onda. E o terceiro, que por último, né, não menos importante, foco no cliente, que a companhia tem como centro ali da estratégia, desde que foi criado, enfim, como eu comentei, há mais de 100 anos atrás. E o foco no cliente faz com que a companhia ele consiga extrair o melhor da experiência digital e o melhor da experiência física também, e o cliente conseguir ali navegar entre esses 2 canais de uma forma com qualidade e com fluidez ali. Bom, já aproveitando esse ponto, eu queria que você comentasse, você falou até dessa questão de entrega física, acho que é um gancho super legal. Como que a omnicanalidade, né, essa parte omnichannel, está ligada à estratégia de entrega express? Como que vocês conseguem fazer esse conflito, digamos assim, entre essas 2 estratégias? Porque, querendo ou não, elas estão super interligadas, né? Sim, sem dúvida. A companhia ela tem esse grande ativo ali, né, das 2.700 farmácias, quando a gente olha na ótica de delivery, né, de entregas rápidas, que essas 2.700 farmácias têm o potencial de passarem a ser hubs de entrega e, com isso, a gente está bem próximo do cliente. Então, um número que a companhia fala bastante, não sei se todo mundo sabe, mas mais de 90% da classe A hoje do Brasil está em até 1,5 km de distância da nossa rede. Então, com esse poder que a gente tem de capilaridade, a gente conseguir fazer uma entrega de 60 minutos, por exemplo, se torna totalmente viável em praticamente todas as cidades ali que a gente tem presença. Então, sem dúvida, aqueles 3 pilares que a gente comentou, né? A capilaridade com tecnologia e com foco na experiência do cliente. Vocês sentem que essa questão da entrega express
de fato ela aproxima o cliente assim, para que gere uma fidelização, na verdade, acho que mais que uma fidelização, uma retenção também, porque a gente está falando de um nicho que às vezes não espera, né? A gente, seja um remédio, seja algum outro tipo de produto voltado à saúde, digamos assim, a gente não consegue ter essa, vou pedir agora e daqui 4 horas eles me entregam. Esse é um ponto que vocês, por mais que pareça simples, acho que é um ponto que vocês saíram à frente, na verdade, né? Boa. Perfeito. Acho que aqui vale até voltar um pouco, né? Quando a companhia, há alguns anos atrás, teve o compre e retire em todas as farmácias liberado, foi primeiro grande passo que a companhia deu de transformação digital ali na farmácia e fez com que a farmácia já soubesse atender esse cliente digital que, querendo ou não, nesse momento do compre e retire, ele vai retirar o pedido ali na farmácia, né? E aí o segundo passo para você fazer o delivery é basicamente, ao invés do cliente retirar, um representante ali do cliente, né, no caso ali um motoboy, um agente ali de entregas, retirar esse pedido e acabar entregando para o cliente. E o que a gente vê é que muitos clientes permanecem ainda fazendo o compre e retire, né, mesmo tendo uma oferta ali de receber rápido na casa do cliente, e alguns clientes realmente acabam, né, optando por receber em casa com mais conveniência, enfim, mais agilidade, até mesmo no momento de emergência conseguir ter esse serviço ali no momento necessário, né? A companhia também divulga que um cliente que ele passa por canais digitais, passa a ter uma experiência omnichannel, ele gasta em média ali 20% a mais do que ele gastava antes dessa experiência, né, de multicanal, e com isso a gente acha que pode dizer que ele se torna mais fiel e ele está gostando de ter essa experiência mista ali de canais com serviços diferentes, enfim, ou também quando ele quiser, né, tá passando ali pela porta de casa, lembrou rapidinho, já passa também na farmácia, no modo físico, vamos dizer, e o cliente fica feliz ali e a gente consegue atender ele de multiformas. Desculpa, você trouxe alguns pontos interessantes, né, de comportamento de cliente, do compre e retire, e eu fiquei muito interessado numa questão que eu acho que vale muito e talvez as pessoas tenham muita curiosidade de saber. Hoje, vocês veem muita diferença do cliente loja física, digamos assim, para o cliente digital. Eles podem ser a mesma pessoa, pelo que eu entendi em alguns momentos, mas vocês veem que tem algum contraponto entre esses dois perfis? Bom ponto, Matheus. Assim, no fundo, a companhia, ela tem, por ter na essência dela, né, o foco do cliente, a companhia não se preocupa muito em segmentar o cliente. O que a companhia procura muito é que cada experiência dele, seja na forma física, seja na forma online, seja quando tiver um problema, né, a gente consiga solucionar, entregar a melhor solução ali para o cliente da maneira que ele quiser escolher com a gente, né? Então, acho que um ponto interessante aqui, de um exemplo, né, para a gente comentar, existem algumas coisas que são muito mais agradáveis você fazer de forma física e algumas outras coisas são muito mais agradáveis fazer de forma online. Então, eu vou dar um exemplo aqui de... um exemplo para tangibilizar. Fazer uma troca de produto é muito mais fácil numa loja física, porque você está com o produto em mãos, você vai numa loja física e às vezes você comprou esse produto online, né? E hoje na RD, se você fizer uma compra online e chegou um produto, né, vazando, por exemplo, um shampoo, você pode se caminhar para a farmácia mais próxima, não necessariamente aquela que te faturou o pedido, né, que te entregou, e você consegue realizar a troca do produto. E eu acho que uma outra experiência, por exemplo, que no digital a gente consegue atender super bem, que no formato físico é mais difícil, é a variedade de produto, né? Então, hoje, a gente tem as farmácias com dezenas de milhares de SKUs, por mais que sejam bastante, são ainda limitados, né? Em alguns sortimentos, mesmo algumas categorias, a gente consegue somente no online, através do marketplace que a companhia está criando, com sellers de saúde e de esportes, enfim, para aumentar esse leque de sortimento e conseguir ficar de forma integral, como eu comentei, né, o ecossistema de saúde ali da companhia. O canal digital é chave para isso. Então, dessa forma que eu dou os dois exemplos, né, do físico e do digital. Curiosidade de leigo, e acho que talvez as pessoas também tenham essa curiosidade, que você falou que algumas pessoas compram, por exemplo, um shampoo e vão trocar compram no online e vão trocar no físico.
Tem algum tipo de produto que clientes do digital comprem mais e produtos do físico que comprem mais? Como um palpite, não sei, aí você vai me falar. Imagino que talvez o digital compre mais produtos voltados à medicação e talvez os físicos mais voltados à beleza. Talvez nessa segmentação, não sei se é exatamente isso. Não existem grandes diferenças em si. O que a gente percebe, né, que muitas vezes o cliente ali no digital, por conveniência, né, a gente vê um volume de infantil maior ali quando existe uma promoção, enfim, mas são fatores que eu imagino que é mais conveniente, né? Imagina você comprando 3, 4 fardos de fralda, por exemplo, você sair às vezes da farmácia, você não tem um carro, né, você receber em casa, isso é muito mais fácil, né? Então, existem alguns perfis ali de produto que a gente vê, isso no dia a dia. Tem algumas outras coisas, algumas outras categorias que exigem retenção de receita, então exige fisicamente você entregar aquele documento, né, para a farmácia, para o farmacêutico validar, e essa experiência, por exemplo, no online tem fricções, enfim, e a gente trabalha para tentar, no online também, fazer essa experiência melhor ali para o cliente. Tá? Então, tem alguns perfis, sim, que a gente enxerga, mas no todo, o cliente, tanto na farmácia quanto no online, ele está buscando ali saúde com a gente e a gente tem trabalhado para entregar bastante isso para os nossos clientes. A gente falou no comecinho, né, sobre o Web Summit, enfim, alguns conteúdos que a gente assistiu por lá e tal, e aí falou-se muito de inteligência artificial. Acho que esse, com certeza, foi um grande foco, talvez, do evento, que provavelmente você ouviu em alguma dessas palestras. Eu vou fazer primeiro uma para depois emendar em outra, de conteúdos de tecnologia, além de tecnologia, que você consumiu lá e que você acha que talvez faça sentido, talvez para o seu dia a dia, talvez para o dia a dia desse nicho, e também entender quais tecnologias vocês usam hoje para que vocês consigam essa estratégia omnichannel tão eficiente que o Grupo RD tem. Perfeito. Assim, Matheus, a companhia tem algumas tecnologias já de mercado, né? Então, um exemplo, a própria Clear, né? A gente utiliza, tem essa parceria ali com vocês, obviamente, que a gente entende que tem benefícios instantâneos, vamos dizer assim, né? Já estão com todo um conhecimento ali já de mercado. E tem também tecnologias proprietárias que a própria RD desenvolve, né? E o que eu vejo, assim, a gente viu muito ali no Web Summit, né, essa questão de inteligência artificial e tudo mais. A companhia tem trabalhado nisso, são projetos que eu não fico muito próximo, né, mas a companhia está investindo, enfim, automatizações também de atendimento, né, quanto mais os canais digitais vão crescendo, mais são as chamadas que a gente tem, né, de pós-venda, enfim, não é somente na farmácia que a gente consegue resolver tudo, e a gente vê que a companhia está se transformando ali também nessas frentes. Acho que um exemplo que eu vi lá no Web Summit, né, foi um aplicativo de delivery que ele tinha umas etapas de validações de fraude, né, do próprio motoboy ali, quando ele ia aceitar, ele iria, né, se tornar online para começar a operar pedidos, né, de delivery, e realmente são problemas novos que a gente vem enfrentando, né, conforme a tecnologia, os serviços vão avançando, que a companhia precisa ir se transformando junto para oferecer ali com qualidade o serviço para o cliente, né? Então, acho que tem esse exemplo aí bom. Você usou, acho que esse é um exemplo e aí eu vou aproveitar, né, fazer um jabá da Clear também, que acho que nesse momento que as entregas estão cada vez mais rápidas, as entregas cada vez para ontem, né? Tem alguns aplicativos que você já vê, entrega turbo, 5 minutos, 10 minutos. E aí, pensando nisso, a gente tem que olhar, obviamente, para essa questão de aprovação, essa questão de garantir que, de fato, não seja uma compra fraudulenta. Como que ter um parceiro hoje como a Clear ajuda o Grupo RD nessa estratégia? A passar essa garantia de que, beleza, eu vou fazer o máximo que eu posso para ter uma entrega eficiente, mas eu preciso ter um parceiro por trás também disso. Boa, ótima pergunta. Aqui, se a gente pensar, né, antes no varejo online, né, um pouco antes dos aplicativos de delivery aí, né, trazerem essa experiência, quando a gente tinha uma entrega ali de D+2, né, de 2 dias ou o próprio dia seguinte, né, a gente já considerava ela super rápida. E pegando essa modalidade, se uma análise de fraude demorasse 30 minutos, não ia fazer diferença ali
o cliente iria ser atendido, porque no próprio dia seria faturado o pedido, no dia seguinte seria coletado e seria entregue para o cliente. Quando a gente passa a oferecer 60 minutos hoje, né, para o cliente, nas nossas entregas rápidas, 30 minutos já se passou metade do tempo ali prometido para o cliente e provavelmente a gente não vai entregar esse pedido no prazo e não vai atender com o combinado que a gente fez com o cliente. Então, o que a gente faz com vocês? A gente desenvolveu uma sinalização desses pedidos, né, para eles serem tratados de forma especiais e rápidas, e rápidas sem perder a qualidade, obviamente, porque pode passar a ser um canal frágil ali para o fraudador trabalhar, né? E vocês conseguem atender ele super bem, enfim, com um corte de tempo mais curto, né? Enfim, e a gente consegue ali tornar essa operação viável, porque, como eu comentei, em 60 minutos, se demorar 10 minutos para a operação começar a trabalhar esse pedido, pode ser esses 10 minutos que fizeram o atraso do compromisso que a gente teve com o cliente. É um problema em cadeia, na verdade, né? Acho que se para numa etapa, vai impactando para que, na verdade, o todo, né, que os 60 minutos, nesse caso, não sejam cumpridos, digamos assim. Entendo, talvez, que a fraude seja um dos problemas, não. Acho que alguma das questões para essa entrega rápida, digamos assim. Existem outros desafios, assim, que talvez não estejam mapeados aqui na nossa conversa, que essa estratégia de entrega rápida, a questão da omnicanalidade também sofre com isso? Perfeito, O fraude é uma etapa, né, como você bem comentou, Matheus, e o próprio sistema mesmo, né, os sistemas se conversarem ali para esse pedido estar disponível para operação, iniciar o processo de separação, né, depois de entrega para o agente ali que vai fazer esse delivery até o cliente, enfim. Então tem toda uma questão sistêmica que o time de tecnologia trabalha fortemente para garantir que o tempo de integração de pedidos, os sistemas se falarem, isso tudo esteja orquestrado de forma rápida e eficiente. Acho que tem pontos também que a gente pode falar operacionais. Então, uma farmácia de 15, 20 anos atrás, ela somente atendia o cliente físico, né? Hoje ela já está atendendo o cliente físico, o cliente digital, que é mais frio ali, né? Aparece numa tela para a farmácia atender, enfim. Então, o próprio treinamento da operação, a mudança do cliente também, tendo uma operação com clientes mais digitais ali no dia a dia na farmácia, enfim. Outro fator também é a gente entender os nossos limites. A gente não pode prometer 60 minutos um pedido que vai andar 20 quilômetros para chegar no cliente, né? Então, enfim, são coisas que a gente também leva em consideração. E eu acho que aí, por fim, né, mais um exemplo aí de desafio é oferta e demanda, né? Então, às vezes é uma região que não é tão populosa, não existem tantos agentes ali, motoboys disponíveis para fazer atendimento dos pedidos. Ao mesmo tempo, a gente também está crescendo, às vezes, numa região, uma região nova, que a gente acabou de entrar. Tem um desafio também da gente conseguir criar esse serviço, essa malha ali logística para conseguir cumprir em minutos o atendimento desse cliente. Então, e isso tudo, assim, a gente, com diversas áreas da companhia junto, né, a gente está todo dia olhando para isso e melhorando para tornar a experiência do cliente de assim, única quando ele pede rápido nos nossos aplicativos ou no site. Você falou agora que vocês estão olhando aí, pensando sempre no desenvolvimento. Eu vou ir para uma linha que a gente gosta muito de tratar aqui nos podcasts, nos nossos conteúdos, que é futuro. O que vocês veem para o futuro, assim, tanto do Grupo RD, o que vocês imaginam de maior tecnologia? Hoje, se você pudesse falar, eu queria muito implementar esse projeto no Grupo RD, porque eu acho que ele vai revolucionar o mercado, ele vai revolucionar o atendimento com o cliente, ele vai revolucionar a minha estratégia omnichannel, enfim, a gente gosta muito de saber e também queria prever o que a gente pode ter para os próximos meses, próximos anos. Fica à vontade, pode pensar 100 anos à frente aí. Ótimo. Tem coisas que eu não posso abrir, obviamente, porque ainda com certeza. Algumas, mas o que eu posso falar de uma que já está online, né, no aplicativo da Raia. A companhia já subiu essa feature nova, que é a compra recorrente. Tem alguns mercados que já existe de forma mais consolidada, mas a gente enxerga que tem um potencial, né, ainda mais quando a gente se trata de medicamentos que tratam cronicidades, né, exigem recorrência do uso, enfim. Então, a assinatura ali, acho que eu diria que é um grande
a companhia vê hoje e já está no aplicativo da Raia para os clientes poderem receber de forma recorrente esses produtos. E a gente acredita que isso traz mais uma camada de conveniência, né? Além, por exemplo, da entrega rápida que a gente falou, da experiência do Omnichannel, do Compre e Retire, trocar na loja, enfim. Então, a assinatura, eu diria que é um dos grandes potenciais ali que a gente vê para gerar mais um serviço ainda para o cliente. E isso é muito interessante quando você fala dessa questão de assinatura, porque, de novo, já existem alguns mercados, né? Acho que talvez o mercado, pelo menos o que eu conheço, assim, que é mais fácil de encontrar, mercado pet, você encontra muito isso. Mas pensando até eu particularmente faço uso de uma medicação recorrente, tem o prazo certo, e eu não tinha pensado nisso, porque, por exemplo, hoje, inclusive, acabou o remédio e eu preciso me dirigir até uma drogaria para comprar. Eu acho que essa questão de oferecer essa facilidade para o consumidor é muito interessante, e o quanto ele consegue, às vezes, com simples, você criar essa fidelização também. Perfeito. Aqui, e no fundo, a companhia sabe, né, os clientes quais são os recorrentes, enfim, então a gente consegue oferecer para o cliente optar ou não, né, obviamente, por uma compra ali, uma compra recorrente caso ele queira, né, e isso sempre, enfim, está ali, talvez um período até um pouco antes, né, a gente consegue entregar para o cliente, talvez não esperando acabar o último medicamento, né, então, sem dúvida a gente vê grande valor nisso e são clientes que frequentam as nossas farmácias assim mensalmente, às vezes mais, sei lá, 3, 4 vezes na semana, no mês, né, acabam indo na farmácia, porque, como a gente já comentou, né, são produtos que todo mês o atendente da farmácia conhece o cliente pelo nome muitas vezes, enfim. Então tem toda uma conexão mais forte com a companhia, né, os clientes que usam uso recorrente de medicamento. Uma dúvida, e aí falando também dessa questão de inovação que eu fiquei, obviamente você comentou da questão da assinatura, para as lojas físicas há também um trabalho de talvez favorecer, acho que não é o termo certo, mas facilitar essa experiência do consumidor. O Grupo RD dele também olha para essa questão talvez de focar um pouco na experiência do físico? A companhia tem a gente chama NSS, mas para o mercado é o NPS padrão, né, que a gente conhece. A métrica é feita um detalhe ou outro diferente, mas se você reparar lá quando você for na farmácia, vai ver que existe o rostinho exato, o vermelhinho, o amarelinho e o verdinho ali, né, são 5 notas que o cliente avalia a gente. A gente divulgou no último resultado do primeiro TRI de 2023 agora, né, atingimos um número de 90% de satisfação do cliente. No varejo, assim, eu não conheço alguém que faça esse trabalho no balcão de uma forma tão eficiente, com tanta satisfação do cliente. E eu diria que assim, foi isso que fez com que a companhia chegasse onde chegou hoje, né? No tamanho que chegou, enfim, mais de 50 mil colaboradores, conseguindo expandir 260 novas farmácias todo ano, né? Até 2025 a companhia já divulgou que tem esse objetivo. E é totalmente o foco do cliente ali, do balcão. No digital a gente tem algumas melhorias que a gente sabe, né? A gente também abriu números de satisfações do digital na última call com os investidores. E a gente sabe que assim, a experiência tem como melhorar mais, mas a gente já vê que o cliente já está gostando bastante, enfim, e tem gostado também dos canais digitais. Então, no mundo físico, eu diria que está muito mais à frente do que o mundo digital, mas a gente está chegando lá no mundo digital. Essa questão do foco no cliente é muito interessante porque e aí vou usar o Web Summit de novo, que a gente teve recentemente, inclusive para quem quiser escutar alguns bate-papos com iFood, com Vetex, enfim, Recarga Pay, a gente tem alguns podcasts que a gente gravou com eles que foram super interessantes. Mas voltando à temática da questão do foco no cliente, a gente ouve muito falar de inteligência artificial, a gente ouve muito falar de tecnologia, enfim, otimizar os processos, mas a gente nunca pode esquecer, e isso é muito falado também, que é o foco na pessoa. A gente olhar para o cliente, a gente valorizar sempre que a gente entende que por trás há um cliente, há uma pessoa. Não é um robô que vai estar lá, você não vai negociar com o robô. E é muito interessante como a gente evolui nessa questão do relacionamento com o cliente. Às vezes, por meio dessa questão de uma nota, de você conseguir saber se você está satisfazendo, mas a gente consegue também pensar em outros caminhos para
nunca deixar por trás essa questão do cliente, porque no final das contas, acho que ele é a parte mais importante da engrenagem, né? Perfeito. Assim, no fundo, a companhia não pensa em tudo. Vou dar um exemplo aqui, né? Será que a companhia vai botar um bot para atender? No fundo, não é que a companhia quer economizar em atendimento, ou é que talvez naquela etapa o bot dá uma solução melhor para o cliente ali, porque às vezes ele ali digitando num WhatsApp, né, ele consegue a solução mais rápida do que se fosse um próprio atendente, às vezes tendo que interpretar os textos, enfim, velocidade e tudo mais. Então, a companhia busca essas transformações muito pensando na experiência do cliente, e não em vamos conseguir escalar isso de uma forma e não olhar tanto para a experiência do cliente, né? Ou redução de custo, enfim. Então, a companhia trabalha focada em como a gente melhora a experiência do cliente, independente do canal que for e do formato que for, enfim. Então, isso é bem drivada por isso. Isso é muito interessante porque, enfim, esse também é um dos valores da Clearce, obviamente, ter o cliente no centro, a gente valorizar o cliente, porque no final das contas é isso, né? A gente vê talvez algumas empresas que tentem otimizar cada vez mais esse processo e tal, mas acho que nessas otimizações, pensando tanto na melhoria, a gente acaba perdendo um pouco talvez desse contato humano, que no final das contas, às vezes é o que é tão essencial, né? Acho que essa aproximação, o entendimento do que o cliente precisa, o entendimento talvez esse afago um pouco mais próximo, é o que a gente faz ser tão diferente assim, né? Agora, indo para os quase finalmente, digamos assim, do nosso podcast, aqui no Clearcast a gente tem um famoso jogo rápido. Não precisa ser rápido, a gente fala jogo rápido porque as perguntas são mais diretas. Tem muitas conversas que até se estendem mais no jogo rápido do que propriamente na nossa conversa em si. Então a gente tenta manter esse quadro. E aí eu tenho algumas perguntas para fazer para você, Vinícius. Acho que a primeira é bem importante, acho que essa daí você vai conseguir responder com extrema capacidade e eu acho que o público quer saber. O que para você é uma estratégia omnichannel? Ou o que para você significa ter uma estratégia omnichannel? Para mim, na minha opinião, a estratégia omnichannel assertiva é o cliente, se ele optar pelo online e for para o físico, querer, exemplo, né, resolver um problema, ou comprou uma parte do pedido online e na hora que ele for retirar na farmácia, ele também tem a opção de pegar e enriquecer mais a cesta dele ali, né, podendo passar no caixa, tendo todo esse equilíbrio ali dos canais, extraindo o melhor valor do que o digital oferece, o melhor valor do que o físico oferece. É a maneira assertiva que eu vejo dessa omnicanalidade estar funcionando ali para as empresas. Você comentou isso, ano passado a gente esteve na NRF para cobrir alguns conteúdos e, enfim, foi super legal também. E aí, falando de omnicanalidade, no ano passado a gente esteve na NRF para acompanhar alguns conteúdos, a gente esteve, na verdade, no ano passado, nesse ano, e a gente vê algumas tendências que a gente consegue acompanhar, que é muito interessante. Alguns temas estão muito latentes, talvez nesse ano falou-se muito do ChatGPT, inteligência artificial, e no ano passado eles trouxeram uma questão que foi muito forte em algumas palestras de omnicanalidade. E teve um exemplo assim que eu achei incrível o quanto que eles conseguem tangibilizar isso de uma forma interessante. E quem deu esse exemplo foi a Target, que eles implementaram já em algumas lojas. E basicamente eu vou dar um exemplo aqui que você está no site da Target e aí você quer comprar, enfim, uma cadeira, uma mesa ou qualquer outra conveniência que a Target pode oferecer, um celular, enfim, um fone de ouvido. Você coloca o seu produto no carrinho e pensa, putz, não sei se eu vou comprar esse produto agora, acho que o preço não está ideal, o preço do frete não está me atraindo. Enfim, por algum motivo você abandona o carrinho e deixa ele lá e não faz a compra. Num belo dia você pode estar andando pelas ruas, você passa ao lado de uma Target física e aí ele te manda um push no seu celular e fala, putz, entra aqui, compre aquele fone de ouvido que você quer com 30% e retire agora mesmo. Então, eu acho que essa é uma facilidade que para algumas empresas, eu não sei se isso na prática é tão complexo de ser implementado, mas eu achei uma inovação que eles colocam que parece simples, mas parece que também tem um potencial muito forte de aumentar as vendas. Perfeito. A companhia tem um dos investimentos, né, de tecnologia em dados, assim, muito de forma
é muito grande. Hoje, 95% das compras, né, mesmo que físicas, né, tem identificação do cliente, né, tem o CPF do cliente, que a companhia consegue, através de dados, estruturar esse exemplo, né, que você deu, essa ativação. Hoje a gente não tem essa funcionalidade disponível para os clientes, mas o que a gente vê é que o atendimento personalizado é o que faz você mudar o jogo ali, né? Então, a gente sabe, às vezes, que é um cliente hipertenso, a gente, às vezes, não vai oferecer algum medicamento que pode até ir contra ali, né? Porque está basicamente numa promoção, né? Então, vocês têm um histórico para fazer isso também? Existe o Data Lake, tudo. A gente ainda não existe ainda isso de uma maneira pronta, mas a gente já está fazendo algumas iniciativas em relação a isso. Então, é algo assim, o que eu quero dizer a companhia tem estrutura para fazer isso, né? E aí, enfim, quem sabe ali um dia, né, a gente consegue, talvez não só com um push, mas assim que você entrar numa farmácia, de alguma maneira ser reconhecido ou colocar o seu CPF e você já tem, não sei, uma sugestão de compras, por exemplo, ou um produto que normalmente quem comprou o que você comprou, né? A mesma experiência do digital, né? Quem comprou isso também comprou esses outros, né? A gente tornar essa experiência para o físico também de uma maneira boa. Então, são coisas que a companhia tem. Acho que o principal ativo são os dados, a companhia tem esses dados já, né? E certamente ali deve criar uma experiência melhor ali para o cliente físico, né? Com esses dados. Acho que o futuro talvez seja um pouco de inteligência artificial, mas acho que o futuro também tem um pouquinho de omnicanalidade aí, porque acho que, na verdade, talvez eles estejam interligados, porque acho que são pontos que você vai conseguir cada vez mais fidelizar, e eu acho que alguns pontos, até nesse exemplo que eu dei, você surpreende o cliente, porque é uma coisa que você não está esperando, né? Tipo, como que você entra, ele sabe exatamente, ele consegue me convencer de fato a realizar uma compra. E seguindo no nosso jogo rápido, eu queria que você desse uma dica para diferenciar uma loja virtual. Qual que é hoje o grande assim, qual que é o segredo para uma loja virtual se diferenciar? Perfeito. Acho que o primeiro ponto ali, né, que eu nomearia seria a própria navegação e a conversão ali do pedido ser de forma super fluida para o cliente. Então isso não pode travar, enfim, né, o cliente tem que saber qual é o próximo passo, agora é o cadastro, agora é o endereço de entrega, agora eu coloco o método de pagamento e converte o pedido, né? Isso tem que ser de forma super fluida. O segundo ponto, eu diria que é a variedade de produto, né? Então, como a gente já falou, né? Acho que o grande ativo ali do digital é ter essa prateleira ali infinita de produtos. Existe essa possibilidade de você executar isso no mundo digital. E por fim, né? Não posso deixar de citar modalidades de entregas ali, opções de entrega variadas para o cliente. Então, seja ela uma entrega rápida, seja ela uma entrega para o dia seguinte, se você às vezes não estiver em casa para receber hoje, enfim, você conseguir ofertar esse cardápio ali de entregas para o cliente como mais um nível ali de serviço que você entrega no canal digital. Eu diria esses três aí que são bons para a loja virtual ficar boa. Boa. Tenho mais uma que eu queria saber, de novo indo para uma linha de futuro. O que você imagina como um projeto ou uma estratégia de omnichannel ou de entrega express para daqui 10 anos? Acho que depois da pandemia, né, a gente viu uma boa estruturação dessa modalidade de entregas, né? A gente, por exemplo, na minha casa, por mais que a gente prometa 60 minutos, eu compro muitas vezes abaixo de 30 minutos e recebo. Então já é um marco assim, super inovador. Eu acho que talvez o limite aqui, né? Não que a companhia esteja vendo isso, mas eu pensando aqui agora nessa pergunta. Agora eu estou tirando o crachá do Vinícius e deixando ele falar do futuro que ele imagina e idealiza. Exato, seria um modelo preditivo, assim, né? Que você sabe que naquela região já tem alguém já querendo, então você já deixa meio que pronto e assim que é o pedido, talvez entregar, enfim. Né? Eu pensando aqui, né? A única maneira a gente vê alguns aplicativos entregando em 10 minutos, né? Tem alguns processos ali operacionais que eles
tornam viável, né? Mas é algo super, obviamente, limitado ali a alguns bairros, né? Algumas regiões, né? Mas que a gente vê ali que é viável, mas assim, talvez menos de 5 minutos eu não sei se seria viável, né? Só se, enfim, existisse... Morasse na frente de uma... Exato, né? Literalmente, muitas esquinas já tem farmácia, mas literalmente na esquina de cada pessoa ali, né, tivesse uma farmácia, né? Mas acredito que um modelo preditivo conseguiria ali tirar esses 10, 15 minutos ali do hoje, o que a gente consegue operacionalizar, né, para ser mais rápido ainda, mas não é algo que a gente, enfim, está vendo. Essa foi uma pergunta para o pessoal. Exato, mais opinião minha mesmo aqui de como se tornar viável ainda mais rápido, né? Vinícius, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um prazer conversar com você, entender um pouquinho mais desse meio. Acho que falar sobre essas tendências é super interessante. Agradeço demais a sua presença. Se você quiser deixar um recado para o pessoal, fazer aquele jabazinho do Grupo RD, fique à vontade também. Mas mais uma vez agradecer a participação e contamos com você para os próximos eventos, aí, um próximo Web Summit, enfim, quais foram os próximos que a gente for acompanhar. Muito obrigado, Matheus. Obrigado pelo espaço aí, eu trazer um pouco das novidades do grupo da Raia Drogasil aqui para o público. Quem ainda não baixou o app, vou aproveitar o espaço para o jabá. Pode baixar o app da Raia ou da Drogasil ou das duas bandeiras, não tem problema, né? Experimenta a entrega rápida, garanto que não vão se arrepender com a experiência e conveniência que a gente tem para entregar. Boa, muito obrigado, Vinícius. Se você gostou do episódio, tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários ou mande um e-mail para comunicacal@clear.sail. Comunicacal é sem o tio e sem o cedilha, @clear.sail. É isso, muito obrigado e até a próxima.